A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar cada um de vocês nesta noite e a todos aqueles que irão meditar comigo nesta palavra gloriosa, nesta palavra poderosa, nessa palavra santa, nessa palavra pura, que transforma o coração daqueles que creem e daqueles que buscam. É um privilégio muito grande cada um de nós termos a oportunidade de falar do amor de Deus, da salvação de Deus, dos milagres de Deus através de sua palavra. Nesta ocasião, eu quero agradecer a oportunidade que me é dada de mais uma vez poder compartilhar com meus irmãos esta palavra. E eu gostaria de falar um pouco hoje sobre a importância do batismo com o Espírito Santo em nossas vidas, nestes dias atuais em que nós estamos vivendo. E o texto que eu gostaria de meditar com os irmãos, um dos textos se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o versículo número 4 a 5 e o versículo número 8, que diz o seguinte: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, nós deveríamos ter muita atenção e discernimento espiritual a respeito das últimas palavras que o Senhor Jesus Cristo falou com os seus discípulos, falou com a igreja, porque aquilo ali era um momento de despedida em que ele ia partir para a glória, em que ele ia partir para assumir a sua posição ali ao lado do Pai, onde ele iria ser o nosso intercessor, iria ser o nosso sumo sacerdote, iria ser aquele que está diante do Pai de dia e de noite, ouvindo as nossas orações. Então deveríamos atentar com muito cuidado para as orientações que o Senhor Jesus deixou para a igreja e para aqueles que creem na sua palavra, para aqueles que querem, canto, rebi, calamás, fazer a sua vontade aqui na terra, ser útil à sua igreja aqui na terra. Então o Senhor Jesus Cristo deixa essa palavra, aonde ele diz claramente, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E o que me chama a atenção hoje na igreja é que parece que essa palavra, antigamente no meio pentecostal, nas Assembleias de Deus, era enfatizada, era ensinada, era instruída. As pessoas tinham fome, tinham sede de colocar isso aqui em prática. Quando ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós vemos que essa é uma doutrina e é um ensino coerente com aquilo que Jesus Cristo queria dar e preparar os seus discípulos. Tanto é que no capítulo 3, versículo 11 do livro de Mateus, já havia lá uma promessa, onde diz, eu vos batizo com água, João Batista falando, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, ainda no livro de Marcos, nós vemos aí novamente a transcrição, o ensino, a previsão, aonde
Lá no livro de Marcos, no capítulo 1 e no versículo 8, diz: Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Queridos, vocês que estão me ouvindo nesta noite, quanto tempo você tem na igreja? Quanto tempo você tem aceitado a Cristo? Quanto tempo você tem se batizado nas águas e está dentro da casa do Senhor sem este gozo, sem essa alegria, sem esse privilégio, que é de receber o revestimento, né, com o poder, com a presença, com a morada do Espírito Santo em sua vida, dentro de você. No livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 15, diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então nós vemos, irmãos, que são vários os textos onde Jesus orienta. A partir do versículo 26 ele diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Não é somente nesse texto, ainda temos mais alguns textos, né, que o tempo aqui não é permitido falar, mas ainda no capítulo 16 e no versículo 5 e diante diz: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Então, meus queridos, a Bíblia diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Meus irmãos, essas promessas que estão ali escritas, né, são promessas reais. Um dia eu aceitei a Cristo, há 30 anos atrás, e naquelas ocasiões onde eu via as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, naquela ocasião quando eu via pessoas recebendo revelações de Deus, contemplando anjos, contemplando mistérios, pessoas sendo curadas sobrenaturalmente pelo este poder que aqui está escrito, que aqui está prometido para mim, está prometido para você e está prometido para todos. Eu não entendo porque a igreja hoje, numa reunião onde que todos estão reunidos, não entendam e não compreendam que a palavra do Senhor, ela se cumpre na vida de todos. Agora, por que às vezes nós temos, né, da parte do Senhor, um texto aonde diz que nós, né, desta forma está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22 diz: Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Vemos, queridos irmãos, que o selo, né, do Espírito, conforme
nós vemos nesse texto, conforme nós vemos no livro de Efésios, né? E os irmãos sabem, e para a gente mandar ou enviar uma carta para qualquer lugar, tem que ter um selo pago ao governo, para que aquela carta chegue naquele local desejado por nós. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14, diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com espíritos da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Gálatas capítulo 3 e o versículo de número 14, né, também confirma, né, esta palavra, onde vemos aqui a preocupação do Espírito Santo ao deixar essas palavras registradas que foi dado ao apóstolo Paulo, quando ele diz que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, meus queridos, esta promessa de Deus, ela é uma promessa real, verdadeira, para aqueles que creem, para aqueles que querem sentir algo sobrenatural na sua vida da parte de Deus. Nós achamos tão bonito quando vemos, às vezes, um pregador, uma pregadora, um cantor, cheio com o Espírito de Deus, transmitir aquilo que o Senhor tem para transmitir através deles. E o que nós temos feito para usufruir, para provar este mesmo prazer, este mesmo privilégio? Pesquisando, irmão, eu queria dizer para os irmãos que o selo, né, ele significa posse e segurança. Então o Espírito Santo é uma garantia da segurança da sua salvação em nossas vidas. Quantas pessoas às vezes duvidam da própria salvação? Se você estivesse cheio com o Espírito Canto Rebian, Repalamacanda, Rabachou, do Espírito de Deus, você não teria essa dúvida, né? Penhor. O que é que significa um penhor? Quem não conhece, quem não ouviu falar essa palavra sobre penhor? Então, o que significa um penhor? Significa um depósito, uma entrada, né? Um pagamento inicial. Então, a presença do Espírito Santo, ela é a garantia que Deus nos dá de que nossa salvação será consumada. Então, fico me imaginando por que as pessoas não buscam esse batismo, porque sabe que o pastor da igreja, sabe que a própria igreja, ela não lhe dá esse batismo. Esse batismo, é uma propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo, e que para você se aproximar de manto, canta, rabalai, de do Senhor Jesus Cristo, é necessário você se esvaziar, é necessário você morrer para este mundo, é necessário você confessar de canta, rabacanto, ribias, os seus pecados mais íntimos, mais profundos, que você não é capaz de confessar à esposa, aos filhos, não é capaz de confessar ao pastor da igreja, mas este mesmo Espírito que sonda, canta, rabaiando, rideanda, lamas, o seu coração, sonda o meu coração, sonda a minha alma, ele me convence de que é necessário que, se eu quero receber o poder de Deus, a presença de Deus, os dons espirituais, é necessário que eu me esvazie. Para isso o Senhor Jesus Cristo afirma, declara: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus Cristo disse que, na verdade, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. É muito sério, irmão, esta vida que nós temos aqui na terra como representantes, como embaixadores do reino de Deus, sem o poder. Você já imaginou quando o Senhor diz no livro de Mateus, no livro de Marcos, até mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, os que não crerem já estão condenados, né? Estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e dano algum lhe ocorrerá. Meu irmão,
Como é que você vai ter coragem de pregar o evangelho se você não tem o revestimento? Aonde manto, revestido e canta, rabalava, choreando de casa. O Senhor Jesus Cristo disse que você aguardasse lá em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Como você vai pregar o evangelho? Como você vai expulsar um demônio? Como você vai orar por uma pessoa enferma? Como você vai ter disposição, coragem de pregar o evangelho se você não tem esse revestimento de poder? Se você não tem essa coragem de esvaziar e de buscar, da parte do Senhor, esta qualificação que o Senhor dá. Então, meus irmãos, que cada um de vocês possam meditar, que cada um de vocês possam entender que o Espírito Santo é tão real como a água que você bebe todo dia, o alimento que você come, o deitar e o levantar, que o Espírito do Senhor Jesus Cristo lhe dê força, lhe dê graça, lhe dê poder, para que você possa esvaziar-se, tirar tempo para jejuar, para orar, para buscar na sua palavra este poder, porque os dias são maus e nós precisamos e nós necessitamos de estar ativos na obra de Deus, principalmente, meus irmãos. Jesus ainda não veio buscar a sua igreja porque a igreja não tem feito o papel principal, que é anunciar, pregar, evangelizar. Este é o meu papel, é o seu papel. Por isso devemos sempre estar dispostos a nos consagrar, nos santificar, buscando ao Senhor as madrugadas na oração, não só na igreja, buscando através da palavra o alimento, o fortalecimento da nossa vida espiritual. Como eu poderei pregar o evangelho para alguém se eu não conheço a palavra, se eu não busco a palavra, se eu não medito, se eu não estudo nela? Como eu vou falar do amor de Deus? Como eu terei coragem, disposição de enfrentar uma pessoa que às vezes está possessa, se eu não tenho poder, se eu não tenho coragem, se eu não tenho disposição, se eu não tenho discernimento espiritual para assim fazer conforme a palavra de Deus, né? Então nós vemos, meus irmãos, muitos textos da Bíblia Sagrada, onde o Espírito Santo está ali implícito e muitas vezes está ali claramente, né? Porque você já imaginou quando Paulo escreveu isso daqui? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Então, meus irmãos, esta recomendação, né? Quando ele diz aqui no versículo 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando ele diz, revestivo de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isto é uma verdade, meus irmãos. Isso é uma realidade diária na vida daqueles que entendem e têm discernimento. Por isso eu peço a cada um de vocês, medite nesta palavra, medite nesta mensagem. Quantas almas estão morrendo, estão perecendo todos os dias, não só com esse vírus, mas morrendo sem salvação. E o seu papel e o meu papel de anunciar o evangelho. A igreja do Senhor está aqui na terra para pregar o evangelho, para viver o evangelho, para tirar as pessoas das trevas. E assim, meu Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus familiares, tenha misericórdia daqueles que estão ao meu redor, tenha misericórdia dos meus irmãos da igreja, que canto rimi calamai de anda rambachiri de anduri de casa, não tem a disposição, não tem a coragem de se humilhar mais diante do Senhor. Quantas vezes a igreja faz campanhas de oração e a pessoa não participa, não vem? Quantas vezes o Espírito Santo fala no seu coração para que você deixe as preocupações desta terra e consagre, santifique? Será por que Jesus deixou escrito, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por que é que o Espírito Santo usou Pedro e disse para que nós nos santificássemos em tudo? Sede santos, né? Porque eu sou santo.
Então somente a santidade individual, a santidade coletiva é que faz com que este milagre, com que essa presença gloriosa, com que esse poder glorioso se manifeste na minha e na sua vida. Por isso, meus queridos, eu peço em nome de Jesus Cristo que vocês meditem nessa palavra. Muito obrigado. Farei agora uma pequena oração. Deus soberano, Deus justo, Deus poderoso, Deus grato, Deus todo-poderoso, olha para o meu coração, olha para a minha alma, tira a iniquidade, tira, Senhor da glória, a hipocrisia, a mentira, o engano. Tira, Senhor da glória, os desejos carnais da minha alma, do meu espírito e daqueles que me rodeiam. Tem misericórdia dos meus familiares, perdoa os seus pecados, perdoa os meus. Tem misericórdia da tua igreja na terra, tem misericórdia da tua igreja no Brasil, tem misericórdia da tua igreja, ó Pai, para que nós possamos assim renunciar a nós mesmos e buscar a tua graça, buscar a tua salvação. Tem misericórdia da nossa nação, das autoridades, ó Pai, constituídas, perdoa-lhes os seus pecados e assim, ó Deus, venha nos guiar, nos orientar, nos fortalecer com teus dons espirituais tão necessários à tua igreja, tão necessários ao teu povo nestes dias de hoje. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor ouça as nossas orações, as nossas petições, que o Senhor venha verdadeiramente habitar, morar em cada um de nós e possa nos usar para a honra e para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Amém.